Pode se assentar, queridos. Nós vamos meditar hoje, no nosso período aqui juntos, sobre algo que eu chamei de uma vida mais profunda. Eu vou explicar para vocês por que eu chamei assim, mas eu queria sua atenção para o texto que nós vamos ler na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Daqui 3 ou 4 semanas eu vou sair com um grupo e nós vamos, entre outros lugares, passar por Éfeso. Éfeso é uma cidade que está localizada na Turquia, e o interessante é que para muitos estudiosos, eles acham que Éfeso é parte da profecia, ou porque o Senhor Jesus estava dizendo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Muitos estudiosos acham que Éfeso foi o portão, foi a porta para os confins do mundo, porque até Éfeso, que está na Turquia, o povo estava em Jerusalém, e eles fizeram todo o trajeto, provavelmente, através da Grécia, subindo pelo norte da Grécia, na região da Tessalônica, entraram na Turquia, provavelmente, pode ser que tenha sido marítimo, e aí o caminho foi outro, chegando em Éfeso. Éfeso é uma cidade, até hoje ela espanta, as ruínas de Éfeso causam um espanto na gente. Eu costumo pensar para mim mesmo assim, um camponês, uma pessoa que vivia lá cuidando dos seus animais, cuidando do seu rebanho, cuidando do campo, quando chegava em Éfeso e via aquilo, o que será que passava no coração de uma pessoa daquela, de ver colunas mais altas do que essa igreja nossa aqui, colunas de mármore, uma única peça, 2 peças, como é que esse povo botava aquilo em pé, como é que era aquilo, a suntuosidade que os imperadores construíam os seus reinos, e Éfeso estabeleceu-se lá uma comunidade de irmãos, e Paulo escreveu uma carta tão importante, que para muitos ela é chamada do Evangelho da Igreja. Ou seja, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são narrativas da vida e do ministério de Jesus Cristo. Mas alguns consideram que Éfeso é o Evangelho da Igreja no sentido de que é a maior instrução que qualquer um de nós possa ter sobre a vida cristã, está localizada no livro de Éfeso. Ele não é doutrinário como a carta aos Romanos, mas ele é uma carta que ensina como que o Espírito, ao trabalhar em nós e nos fazer filhos, nos muda para cumprirmos o nosso papel de filhos e filhas de Deus na terra. Então eu vou ler o capítulo 3, o versículo 16 até o versículo de número 21, e eu queria que você acompanhasse comigo. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, está falando de Jesus Cristo, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Então veja, deixa eu fazer uma pausa aqui e explicar para vocês. A proposta do Evangelho não é a revelação de Cristo como as divindades pagãs revelavam os seus deuses. Os seus deuses, os deuses das divindades pagãs, eram reveladas para que ele metesse medo, para que as pessoas fossem devotas, para que as pessoas entregassem coisas a eles. Não, Cristo foi revelado para que, o conhecendo, ele venha habitar em nós. E ao habitar em nós, tudo aquilo que é proveniente da união da nossa vida com Cristo possa ser perceptível. Vocês entendem a diferença? Então, aí ele diz assim, que essa habitação de Cristo é mediante a fé. Ou seja, se nós não crermos, e o crer aqui não é o mesmo crer que até demônios creem, que é aquele de saber que existe, eu creio que isso aqui é uma caixa de madeira, eu creio porque eu estou vendo, eu percebo, o barulho me lembra, é uma caixa de madeira, não é esse tipo de crença, é a crença que o Espírito precisa vir, tocar o nosso coração, despertar em nós algo que de outra maneira nós não conseguiríamos. Pela fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender. Então veja, primeiro nós cremos mediante a fé, Paulo está orando para que essa fé nos alicercie, faça com que a gente lance raízes, arraigados e alicerçados em amor, juntamente com os outros, que também passaram por esse processo, possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então presta atenção nesse versículo 18 e 19, porque eu vou falar sobre ele assim que eu ler o texto, mas para você não esquecer, por favor, põe até o dedo se você puder, e nós vamos voltar nele. Paulo aqui mostra qual é a finalidade da revelação de Deus em Cristo Jesus através do Evangelho. Eu vou falar sobre isso. Versículo 20. Há aquele, vejam que o A tem uma crase, está se referindo a Deus, há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele, é o que nós cantamos, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Vamos dizer amém juntos? Amém. O versículo 19 e 20 revela algo muito importante para nós, e algo que nós precisamos entender que acontece entre nós. Para a maioria de nós, o Evangelho, ou a igreja, a pregação do Evangelho, foi dado como instrumento de regulamentação de comportamentos. Ou seja, eu ouço o Evangelho e eu regulo o meu comportamento a partir do Evangelho. O Evangelho não foi dado para regular comportamento. O Evangelho foi nos dado para transformar o entendimento. E essa carta deixa isso claro. Sem a transformação do entendimento, vocês vão concordar comigo, sem transformar o entendimento, a regulamentação de comportamento tem vida limitada. Eu posso dar um exemplo simples para vocês. A gente às vezes passa por algumas dietas, por saúde, por beleza, por qualquer coisa que seja. E você se restringe de algum alimento. Mas assim que aquela dieta acaba, mesmo que o alimento que você retirou não te fizesse bem, você volta a comê-lo, porque foi por força de imposição. Não foi por compreensão e transformação do seu entendimento com relação ao que você deveria comer. Então, por exemplo, há pessoas que dizem assim, eu não vou beber refrigerante, por exemplo. E ele se abstém de refrigerante na força do braço. Mas quando aquele período passa, ele volta a consumir refrigerante, porque ele não entendeu que ele não deveria consumir aquela quantidade de açúcar, com aquela quantidade de processados, enfim. Então, guarda uma frase que eu vou te falar. A revelação do Evangelho é para a transformação do nosso entendimento e não para a regulamentação das nossas atitudes. O Evangelho, você não pode usar a Bíblia para não come, não bebe, não vai, não faz, não pisa, não isso, não aquilo. Não funciona. Vai gerar gente fria, religiosa e pessoas que vão se comportar como os fariseus da época de Jesus, que sabiam guardar a lei, a letra, mas o coração estava diante dele. Para que o Evangelho nos foi dado? E é aqui que está o cerne da minha reflexão com vocês nessa manhã. O Evangelho foi dado para gerar um novo entendimento. E a partir desse novo entendimento, que Paulo está explicando aqui, que pela fé ele orava para que em amor nós fôssemos alicerçados, arraigados, juntamente com os outros, para compreendermos a extensão, a altura, a profundidade, a largura do nosso chamado em Cristo Jesus. Então tem que ter uma mudança na nossa mente, para que a partir da mudança na nossa mente, esse novo entendimento gere uma nova pessoa em Cristo Jesus. Estão me acompanhando até aqui? Então, por que eu dei esse nome de uma vida mais profunda? Porque se tem uma coisa que marca a igreja, cuja mentalidade não foi transformada, mas o comportamento foi ajustado, é a superficialidade. A superficialidade, ela é típica de lugares, de círculos, de relacionamentos, de ambientes, onde tudo que nós nos preocupamos é o exterior. Então nós somos capazes de criar um ambiente, se nós quiséssemos aqui na New Life, um ambiente bem característico nosso, proibir isso, proibir aquilo, cercar, quem tiver dentro está ok, quem não quiser se amoldar à regra, vai embora e pá, nós conseguimos fazer isso. Mas isso não quer dizer que essas pessoas estejam seguindo esse padrão, porque elas entenderam profundamente a razão, a natureza do seu chamado, da sua vida, de quem é em Cristo, e se amoldam não a nós, mas a Ele em primeiro lugar. Quando isso acontece, o que é que nós temos? Um lugar superficial.
Um lugar que conversa de banalidades, de secundarismos, de coisas pueris, coisas assim, que passam. E isso é um engano, queridos. Porque eu não serei um homem diferente regulando o meu comportamento. A regulação de comportamento não faz um novo Manuel. Faz um Manuel mais bem comportado. A única coisa que faz um novo Manuel é a mudança do entendimento. E a partir dessa mudança de entendimento, eu vou descobrir em Cristo Jesus qual é o meu lugar, o meu papel, a minha postura, inclusive o meu comportamento. Eu estou com medo de não estar comunicando com vocês estão me entendendo? Porque nós estamos em família, vocês podem dizer. Então, o que eu queria sugerir nessa manhã? Que você quebrasse essa barreira da superficialidade, que é a regra da nossa sociedade atual, religiosa, social, política, econômica. Observa as conversas, observa o que nos instrui. O que nos instrui hoje mais? Reels de Instagram e de Facebook. Quantos segundos tem aquele negócio? Que às vezes nós nem sabemos se aquilo foi preparado ou se realmente é uma realidade. Nós não nos aprofundamos em nenhum assunto, e não aprofundando em nenhum assunto, no que diz respeito à fé, nossa fé se resume a um devocional de uma página, talvez de manhã cedo, quando você está tomando café. E eu entendo que mudança para profundidade, mudança para qualquer coisa, ela acontece por três razões. Eu vou dizer para vocês. A primeira delas é por insatisfação. Precisa dizer assim, chega, não é isso que eu quero para a minha vida. Não é isso que é a vida com Cristo. Irmãos, eu visito igrejas, eu acabei de chegar de Londres com a Ana, preguei em 2 igrejas lá, em lugares diferentes. Eu vejo cristão em todo lugar do mundo. Nós precisamos dizer, não é isso. A igreja não é um lugar de vender bênçãos. A igreja não é um lugar de promover um estilo de vida, caso você faça parte dela, incólume, sem problemas, sem dores. A igreja não é um lugar de nós entretermos pessoas. A igreja não é um lugar da gente embalar, ninar, de acariciar o ego de pessoas. A igreja é a reunião dos filhos de Deus que precisam conhecer o Pai e viver de acordo com esse conhecimento. Tem que gerar uma insatisfação em nós. E quando eu digo em nós, em mim, que tem o meu papel aqui, mas em cada um de vocês que é a igreja de Jesus. Porque eu hoje tenho o papel de ensinar, mas eu desci desse púlpito, eu sou igreja como você. Insatisfação, momentos que você olha para o seu casamento e diz, não dá mais. Mas não é que não dá mais, você vai largar, não. Não dá mais para continuar desse jeito. Momento que você olha para as suas finanças e diz, não pode mais ser assim, insatisfação. Gente que passa o mês devendo todo mês, gente que nunca sai, que nunca põe a cabeça para fora da água, que nunca respira, você tem que ter uma insatisfação profunda para dizer, tem que mudar. Gente que olha no espelho e vê que está acabando com a saúde por comportamentos e hábitos, e diz, não vai mais continuar. Então eu creio que insatisfação é o primeiro caminho que leva a gente a ter mudanças radicais e mudanças profundas, né? Eu estava lendo a história de Jonas Salk, não sei se você já leu, sabe quem ele é, que aqui tem médicos na igreja, né? Jonas Salk é um homem que ficou revoltado com a morte de tantas crianças, com a atrofia física de tantas crianças, e ele dedicou a sua área de estudo a tentar descobrir uma forma de salvar essas crianças. Sabe o que ele inventou? A vacina, ele que descobriu a primeira vacina, a primeira versão da vacina contra a poliomielite, que salvou a vida de tantas e tantas e tantas e tantas crianças do mundo. Uma insatisfação, aliás, há num diário dele, que eu não li, mas dizem que ele falou assim, isto não pode continuar. Todas as vezes que um homem ou uma mulher, nós poderíamos ir para a literatura, nós poderíamos olhar na ciência, como estamos olhando, nós poderíamos olhar na política, nós podíamos olhar em todas as áreas da sociedade. Toda vez que um homem ou uma mulher disse, não pode continuar, houve grandes mudanças. Vocês se lembram de uma negra que durante a segregação racial aqui nos Estados Unidos, ela estava no ponto de ônibus. Primeiro, tinha ponto de ônibus para coloridos, né, colored,
e tinha colorido, não, é uma cor só preto. Então não sei por que colocar colored. É a segregação racial mesmo. E o outro para os brancos. Mas quando entrava no ônibus, se um negro tivesse sentado e entrasse um branco, o que o negro tinha que fazer? Levantar e dar o lugar para o branco. E aí ela sentou. Nossa irmãzinha Rosa. Lá no céu nós vamos conhecer essa irmã. Ela devia ser do coque, como diz os irmãos aí. E veio um cara e falou, tem que levantar. Ela falou, levanta não. Bateu o pé e ela iniciou um movimento por insatisfação. Por quê? Que a cor da pele define quem senta e quem fica em pé, gente. Então, o mundo está cheio de exemplos de gente insatisfeita com o status quo. Mas não é essa insatisfação de picuinha, não. É insatisfação legítima. Eu, por exemplo, como pastor, eu sou insatisfeito em ver gente seguir um evangelho que não é o evangelho. Que não é o evangelho. Mas eles estão na igreja, pastor. Mas não é o evangelho. Não é. É um lugar que, é um evangelho que promove, que promete o que Deus nunca prometeu. Irmãos, ouçam uma coisa que eu vou dizer para vocês, pesada. Na Bíblia, o personagem que disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, não foi Deus. Não foi Deus. Foi o outro personagem. Precisa que eu escreva o nome dele aqui para vocês? Satanás, Lúcifer, o diabo. Todas as vezes que uma religião se propõe a dizer para você, se prostrado você adorar a Deus, você vai ter tudo que você quer, esta religião está explicando quem é o demônio e não quem é Deus. Porque embora Deus cuide dos seus filhos, Deus não é uma promessa de coisas, Deus é um pai abraçando seus filhos. Eu e Ana, já tínhamos a Sara, vivemos momentos muito difíceis da nossa vida, no sentido de dinheiro, por exemplo. Eu estudava, nós estávamos começando a plantar a igreja, eu e a Ana vivíamos com muito pouco dinheiro. Se a Sara pudesse, ela era muito pequenininha, mas se ela pudesse pautar a relação dela comigo e com a Ana, pelo que nós pudéssemos dar para ela, nós tínhamos perdido a nossa filha, em todos os aspectos. Por que a Sara ficou? Vou usar a Sara como exemplo, como se ela tivesse entendimento para aquilo. Ela ficou por causa da relação e do amor com pai e mãe. Então, você só foge de Deus quando as coisas deu errado, porque venderam para você o diabo falando que era Deus e você abraçou ele. Aí, o dia que você precisa do verdadeiro Deus, você não conheceu, você só conheceu o Satanás. Isso aqui é motivo para a gente passar o tempo grande aqui conversando. Então, me dá uma insatisfação muito grande quando eu vejo que gente está fazendo isso. Ah, pastor, mas você orou agora mesmo por cura? Sim, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus faz alguém ficar milionário, eu creio que Deus dá coisas, eu creio que Deus abençoa, oramos pelos nossos filhos por bênção, mas a promessa não é, vem para mim que eu te abençoo, a promessa é, vem para mim porque você não tem outro pai. Agora, se vai ter bênção, ótimo, se não vai ter bênção, mesma coisa. Vamos andar um pouquinho. Então, qual que é o segundo fator de mudança? É desejo. Se o primeiro é insatisfação, o segundo é desejo. Eu preciso querer, queridos. Não adianta eu ficar insatisfeito. Eu preciso ficar insatisfeito e dizer assim, tá, e agora? Eu estou insatisfeito com como minha casa está estruturada, eu estou insatisfeito com como meus filhos estão caminhando, eu estou insatisfeito com a minha relação amorosa, eu estou insatisfeito com a minha relação como amigos, eu estou insatisfeito com tantas coisas. Eu estou insatisfeito de ter transformado Deus num Deus de domingo. Tá bom, mas e agora? Agora é preciso gerar uma vontade de que essa insatisfação desemboque em algo mais, que nós chamamos de desejo. Desejo aqui eu chamo como sonho. Você precisa sonhar que dá para ser diferente, você precisa sonhar que tem gente que quer o mesmo. Uma vez eu conversei com um amigo meu, já contei isso aqui para vocês, e falei para ele sobre uma coisa de dízimo. Ele me perguntou, todo lugar que eu vou, pessoas me fazem algumas perguntas que são quase as mesmas, inclusive nessa viagem. E uma das perguntas é, como é que vocês falam de dinheiro na New Life? Aí eu disse assim, a gente fala da forma mais leve que pode, não porque nós tenhamos medo de falar, porque é bíblico e a gente poderia falar da maneira mais pesada, mas porque não precisa. Eu, como pastor dessa comunidade, e isso eu estava contando para um amigo, não gostaria de ver você dar dinheiro aqui porque você está com medo de gafanhoto, porque você está com medo de praga,
porque você está dando dinheiro. Eu acho que esse dinheiro, se brincar, ele faz até mal para nós. Porque esse dinheiro, ele é um dinheiro quase que de um agouro. Qual que é a diferença entre quem dá dinheiro para pacificar a Deus e quem dá dinheiro na encruzilhada para a divindade X ou Y reter sua mão? Não tem diferença. Então aí eu estava dizendo para essa pessoa, na hora que eu acabei de falar, ele estava com o olho arregalado assim, ele disse assim, sua igreja vai quebrar. Falei, como quebrar assim? Ele falou, vocês não vão ter dinheiro para sobreviver. Falei, meu irmão, se faltar dinheiro na New Life e nós tivermos que fechar a porta, é sinal que nenhum de nós aprendeu nada. Tem que fechar mesmo. Tem que fechar mesmo. Precisa amedrontar você para você poder dar dinheiro? Não, então, porque você não entendeu o reino. Você não entendeu o reino, você não entendeu o que é a mensagem do Evangelho, você não entendeu vida comunitária, você não entendeu nada. Então, tem que fechar mesmo as portas. Então, eu sou insatisfeito com isso. E o meu desejo é de ver pessoas que não precisem fazer doação, porque já que nós estamos falando aqui do negócio do dinheiro, podia falar de outra área, porque está com medo de uma praga. Mas pessoas que façam doação porque mudaram o entendimento de que o que nós temos não é nosso, é de Deus, de que o que nós temos deve ser usado para o nosso próprio prazer, claro, use para você, mas precisa ser usado para que o reino de Deus seja conhecido, para que meninos e meninas venham para Jesus, para que crianças sejam, para que hospitais sejam abertos, para que creches sejam aparelhadas, para que poços artesianos sejam furados, para que índios recebam a mensagem do Evangelho, enfim, é para isso. Agora, se não tiver entendimento, adianta ficar metendo medo em vocês? Eu sou extremamente insatisfeito e desejo mudança. Desejo tanto que todas as vezes que falo de dinheiro, falo da maneira que eu falo. Terceiro, às vezes as circunstâncias obrigam a gente a mudar, e eu vou explicar para vocês. Queridos, eu não pedi autorização para falar isso, mas vou tentar falar com o maior respeito aqui, e acho que a pessoa vai entender. Um líder de pequeno grupo nosso falou assim, eu não dou conta mais de tocar o pequeno grupo. Aí escreveu para mim as razões pelas quais não dava dando conta. E eu podia pedir qualquer um dos outros que está sentado aqui, ele vai falar, pastor, esse aí sou eu. A falta de compromisso das pessoas. Parece que eu que tenho que carregar o grupo no ombro. Parece que só eu que quero essa reunião. E a pessoa foi citando. E se eu pedisse aqui, ó, tem uma, não vou falar o nome por causa da gravação, tá? Tem uma, tem duas, tem três, tem quatro. Podia ir apontando os dedos aqui dos líderes e ele levantar e falar, isso é a minha história. E aí essa pessoa disse assim, mas sabe de uma coisa? Eu comecei a orar muito mais pelo Senhor. Porque se o meu era daquele tamanhozinho e eu não aguentei, eu não sei como é que o senhor aguenta. Porque o que eu quero dizer para vocês? Como pastor, uma das coisas que eu mais faço é encontrar, presta atenção no que eu vou te falar, é encontrar gente que a proposta não deu certo. Quantas pessoas eu já sentei que perderam um filho? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, me explica. E eu tenho que olhar para ela e dizer, eu não tenho explicação. Eu vim aqui para te abraçar, eu vim aqui para chorar com você, eu vim aqui para te amar, eu vim aqui para estar do seu lado, mas eu não tenho explicação. Mas sabe o que a pessoa está dizendo? Alguns já me disseram, outros transpareceram. Eu fiz tudo o que me mandaram. Eu fui aos cultos, eu dei dinheiro, eu servi, eu cuidei de filho dos outros, eu perdi o meu. Onde é que está o erro? Não, o erro não está em nenhum outro lugar a não ser venderam uma coisa que não era para ser vendida. Quantas pessoas que deram dízimo e quebraram e que eu sentei com essas pessoas? Pastor, eu dei meu dinheiro. Eu fui fiel no dízimo. Não diz lá que se der o dízimo, gafanhoto, migrador, devorador, vai ser repreendido. Meu irmão, diz, mas não é isso que é a proposta. Então, qual é o terceiro aspecto que eu quero dizer para você que precisa existir se nós quisermos mudar? Tem hora que as circunstâncias fazem a gente mudar, para um lado ou para o outro. Essas pessoas da cadeira, que perderam o filho, que perderam a empresa, que perderam o dinheiro, muitos deles se afastam de Deus. Por quê?
Porque a razão que os ligava a Deus não era Deus, era o que eles pudessem tirar desta relação com Deus. Como não puderam tirar o que achavam que deveriam tirar, abandonaram o Deus que não serve. Circunstâncias, queridos, faz a gente pensar em mudar o nosso entendimento, aprofundar. Sabe, eu me lembro como se fosse hoje, não é? Reparto isso com vocês porque eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu estava pregando num lugar e orei com as pessoas, teve um mover de Deus, muita gente na frente, oramos e tal. Aí eu lembro que eu saí, estava num lugar, era uma outra igreja, num outro lugar. Sei que daí um tempo, eu ainda estava na igreja esperando quem ia me levar para o hotel. Chegou uma pessoa perto de mim e falou: pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Falei: pois não. Ele falou assim: o senhor não acha que é incoerente o senhor orar por cura, enquanto o senhor tem uma coisa que Deus não cura o senhor? Aí eu falei: acho que é incoerente se a proposta de Deus fosse de ter que nos curar de tudo, aí seria extremamente incoerente. Mas o meu Jesus, ferido, curou os outros. Essa é a proposta do Evangelho, queridos. A proposta do Evangelho não é que eu tenho que ter a cor da minha pele restaurada, para que Deus prove que Ele pode então curar outros por quem eu orar, porque Ele pode restaurar ou Ele pode não restaurar, Ele pode salvar alguém ou Ele pode deixar com que alguém venha perecer com a enfermidade. Circunstância, e isso está tirando tanta gente de Jesus, que a pessoa esbarra com essa circunstância na vida. Dediquei amor, pastor, minha mulher me abandonou. Dediquei amor, meu marido me abandonou. O que adiantou eu ser crente? Aí está a resposta. Você não foi crente porque você ama a Deus, você foi crente para ver se Deus blindava tudo que você tinha. Ele não conseguiu segurar o marido, aí você abandona Deus, porque Deus não teve poder nem para segurar um marido dentro de casa. Que Deus é esse? Esse Deus presta, porque ele não dá conta de segurar um homem dentro de casa? Mas o negócio não é que Deus se propôs a segurar homem nenhum, gente, nem mulher nenhuma. Deus se propôs a mudar o nosso entendimento para que nós nos aproximássemos dEle e, vivendo com Ele, nós enfrentássemos a vida. A partir dEle, com Ele, nele, por Ele. É como o texto diz, arraigado nele. Senhor, eu estou no Senhor. Tem essa luta para enfrentar? Eu vou enfrentar essa luta sabendo que eu sou amado do Senhor, porque isso aqui não é céu, isso aqui chama terra. Ok? Então eu dei 3 exemplos para vocês, de que nós podemos usar para poder transformar a nossa vida. Eu vou lembrar os 3, um por um. Eu falei primeiro de o quê? Você se lembra? Da insatisfação. Segundo, do desejo. E terceiro, eu falei circunstâncias. Tá? Dito isso, eu quero te dar um princípio só para eu poder encerrar, por causa do nosso tempo. Todo processo que vai ter mudança precisa desembocar em uma coisa: compromisso. Veja, eu não estou falando de ajustamento de comportamento, mas eu estou falando de compromisso. Você pode dizer, não é a mesma coisa? Não. O compromisso é a avaliação que eu faço a partir do que eu entendi, e aí eu assumo novas posturas. Isso é compromisso. Comprometer-se é outra coisa. A mesma palavra, mas não é o que eu estou dizendo. O que é o compromisso? Por insatisfação, por desejo ou por circunstância, eu decido não ter uma relação mais superficial com Deus. Eu quero me aprofundar na minha relação com Deus. Eu quero conhecer o meu Deus, eu quero conhecer o meu Senhor, eu quero me aproximar dEle. E se eu, por todas essas coisas, estou insatisfeito com a superficialidade da minha vida, eu me comprometo a um processo de buscar profundidade. Lembra lá do texto do Velho Testamento, que o profeta disse que era mais ou menos como as águas? Vocês se lembram do texto? Entrei e as águas davam lá, cobriam os pés. Andei um pouco mais e as águas vieram aos joelhos, as águas vieram à cintura, a água veio aos lombos, até que eu submergi nessa água da profundidade do conhecimento de Deus. Meus irmãos, o resultado dessas insatisfações precisa nos levar a um compromisso
de não aceitar mais, eu estou terminando, me ouça nisso aqui, não aceitar mais que o resumo da sua vida espiritual seja: eu sou membro da igreja tal, eu sou membro do ministério tal, dentro da igreja tal, eu frequento os cultos da, e você coloca a igreja na frente, o nome dela, eu faço parte do grupo dos homens ou do grupo das mulheres. Vejam, quando eu disse para vocês sobre as pessoas que nós oramos aqui, que foram voluntárias, entendam o que eu vou dizer no contexto do que nós estamos falando. Numa comunidade de relações profundas com Deus, nós teríamos que ter dispensado um número enorme de voluntários. Vocês entenderam o que eu disse? Conversa comigo, gente. Por quê? Porque minha relação é tão profunda com Deus, ou está aprofundando, que eu estou entendendo o meu papel, eu estou entendendo o meu lugar, eu estou entendendo o meu chamado, que não é para ser pastor, missionário, chamado vocacional, ou seja, a razão para a qual eu fui criado começa a vir à tona. E ao ter essa profundidade, muda tanto a percepção da minha vida, que nesse caso, eu me ofereceria, às vezes eu sou dispensado por excesso de contingente. Não foi o nosso caso aqui, ó. Nós pegamos a laço. E eu te digo por que a gente pega a laço. Sem ofensa a nenhum de vocês, porque eu sou o pastor dessa comunidade. É porque a nossa comunidade é superficial. A grande maioria da nossa comunidade, como qualquer outra, vive a superficialidade do relacionamento com Deus. Então, a gente cumpre aquilo que é responsabilidade nossa até o nível do meu comprometimento. Eu preciso terminar por causa do meu tempo, mas se você me ouviu na ceia, e agora, eu queria deixar com você uma coisa, irmãos. Não existe nada para... Ouve o que eu vou te falar. Não existe nada para gerar em nós um desejo de profundidade, mais do que o desconforto de viver na superfície. Se você, o que você conhece de Deus? Fala para mim. O que você conhece de Deus, querido? Quem é Deus para você? Que tipo de Deus você adora? Que tipo de adoração você dá para esse Deus? Quem é Deus para você? Qual é o tempo que você gasta aprofundando o relacionamento seu com esse Deus? Como o salmista diz: Senhor, sonda-me e me conhece. Essa frase, sonda-me e me conhece, ela não revela que Deus desconhece aquilo que está em nós. Ela revela que no salmista havia o desejo de aprofundar-se em Deus a tal ponto de pedir para Deus: olha aqui para o Senhor mesmo me mostrar. Nós não podemos nos satisfazer nem com uma grande comunidade. Nós não podemos. Porque às vezes o inimigo nosso, ele nos seduz a partir daquilo que é importante para nós. Qual que é o padrão de sucesso? É tamanho? Ou então somos bem-sucedidos. Qual que é o padrão de sucesso? É dinheiro? Ou então somos bem-sucedidos. Qual que é o padrão de sucesso? Então nós temos? Não, queridos. O padrão de sucesso nosso é um só. Se nessa comunidade, agora veja o que eu vou dizer para vocês, não é por causa do pastor Manuel, por causa de mim também, mas se nessa comunidade, Cristo não estiver sendo gerado no coração das pessoas que frequentam aqui por causa de você, e por minha causa, porque eu também tenho a minha participação, fracassamos. Fracassamos. A medida de sucesso não é tamanho, não é quantidade de dinheiro, não é quantas crianças, não é nada, não é prédio, não é nada. A medida de sucesso é uma só. Estamos cumprindo a vocação para o qual nós fomos criados. E essa vocação só se revela na profundidade do relacionamento. Então olha para você agora, por favor, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus virar você para dentro de você e diga para você qual é a profundidade do relacionamento que você tem com Deus, querido. Essa é a profundidade que você vai gerar nos seus filhos, essa é a profundidade que você vai gerar
nas pessoas ao seu redor, essa é a profundidade que você vai gerar nos seus colegas de trabalho, essa é a profundidade que você vai gerar na sua esposa, no seu marido, essa é a profundidade que vai gerar na igreja. Então assim, a gente pode olhar e dizer, está indo tudo bem. Olha o que define uma igreja bem-sucedida nos Estados Unidos. Pasmem vocês, as letras A, B, C, é o que define uma igreja bem-sucedida nos Estados Unidos. Attendance, letra A. Letra B, building. Letra C, cash. Uma igreja que tem uma boa, não sei se existe essa palavra, a tendência, que tem propriedade, o prédio, e que tem dinheiro, é bem-sucedida. Não é, não para mim. E eu não gostaria de pastorear uma igreja que se mantivesse por ABC, eu queria pastorear, eu sou profundamente satisfeito, luto com isso desde que eu me tornei pastor dessa igreja. Uma igreja que tudo isso aqui fosse consequência de uma única coisa, relacionamentos profundos com Cristo. Relacionamentos profundos com Cristo na vida de cada um de vocês vai gerar pessoas profundas, vai gerar todo o recurso que nós precisamos para fazer aquilo que Deus tiver para a gente fazer. Vai gerar para a gente toda a comunhão, todo lugar, tudo o que nós precisamos. Então, eu não posso terminar esse culto mesmo sem tempo e não fazer um apelo para você e para você que está em casa também, porque você não está longe, você escapa. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Eu queria te convidar para fechar os seus olhos e quem sabe o Espírito de Deus vai gerar na vida de 1, 10, 15, 200, não sei. Uma insatisfação com o jeito que você está vivendo. A circunstância foi criada pelo Espírito, eu vim aqui falar isso para você hoje, então a circunstância já está te colocando no canto. Mas é preciso que a insatisfação e o desejo sejam gerados na sua própria vida. Pela compreensão, pela mudança de entendimento e não por ajuste comportamental. E aí agora, se o Espírito Santo de Deus falou com você, eu queria pedir a você que você desse um sinal, não para mim, não com a sua mão, é um sinal aí interior. Eu não quero nem ver, mesmo porque eu estou com meus olhos fechados. Você dissesse para Deus, Senhor, eu sou essa pessoa. Eu não quero mais, essa é a minha oração, eu estou orando desde manhã quando eu cheguei aqui na igreja. Pai, gera insatisfação, gera desejo, gera inconformismo, cria circunstâncias para que nesta manhã se levante na New Life um grupo de gente que diga assim, eu não quero mais uma vida superficial com Deus. Senhor Jesus, eu não sei quem está levantando uma mão aí dentro do coração, o Senhor está vendo, mas a minha oração é que muitos façam isso nessa manhã, porque se muitos fizerem, Senhor, essa igreja vai ser diferente, essa igreja vai se transformar, esse segundo semestre será algo completamente extraordinário, Senhor, porque teve gente que decidiu que não quer mais uma vida superficial com o Senhor, quer uma vida mais profunda, de conhecimento, de relação, de entendimento, e a partir disso, Senhor, vai gerar tanta mudança, tanta coisa, Pai, em nome de Jesus, que a New Life não seja um abrigo para gente que está morrendo sem o Senhor, mas acha que está caminhando com o Senhor. Não nos permita ser esse tipo de lugar, Senhor. Não nos permita ser esse tipo de pessoas, que não só morrem, mas que matam pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu, Manuel, como pastor dessa igreja, meu desejo é um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Mais profundo, ó Deus, para que eu possa entender quem eu sou, como eu ajo, como eu vivo, como eu penso, o que que me seduz, Senhor, o que que me estimula, o que que me atrai, o que que me empolga, o que que me entristece, para que ciente da mentalidade transformada por Cristo Jesus, eu possa servir o Senhor no meio desse povo. Mas eu não quero servir o Senhor, Pai, eu quero caminhar com o Senhor e a minha caminhada ser um serviço ao povo. Como eu oro pelos meus irmãos, que eles não queiram trabalhar na igreja, que eles queiram andar com o Senhor, e por andarem com o Senhor de forma tão profunda, eles entendem o lugar e o papel deles. Oh Deus, em nome de Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai, eu não posso.
Aliás, as minhas palavras podem ser esquecidas daqui a pouco, Senhor, mas se o Teu Espírito mexer agora no coração das pessoas, você se coloca de pé, irmão, em nome de Jesus, de olhos fechados, se coloca de pé e põe a mão no seu coração e ora por você e diz: Deus, não pode continuar assim, eu não posso ser esse homem, ser essa mulher de conhecimento superficial do Senhor, Pai, de entrega superficial. Não, o Senhor não está pedindo nenhum de nós para sermos mártires, no sentido de perder a nossa vida, no sentido de que muitos perdem, mas de entrega, Senhor. Eu não posso mais ficar retendo o que eu tenho. Eu preciso, ó Deus, em nome de Jesus, de porque eu estou caminhando mais profundo com o Senhor, entregar tudo o que o Senhor colocou na minha vida para o bem dos outros. E também da minha comunidade de fé. Pai, olha para nós, Senhor, Espírito Santo de Deus, faz isso, Senhor. Para a Tua honra e para a Tua glória, nós clamamos ao Senhor, com a mão no nosso coração, simbolizando a entrega. Pai, eu quero agora orar, abençoando meus irmãos, minhas irmãs, a bênção que o Senhor prometeu que passaria de geração em geração. Pai, que bênção mais linda, ela alcançará a nós, ela alcançará os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Que bênção, que promessa maravilhosa, Senhor. Mas não é uma bênção de herança genética, é uma bênção de transmissão de conhecimento. E como conhecerão se não há quem ensine, quem pregue, quem viva, quem leve, quem cuide? Como, Senhor? Então, que essa bênção se estenda sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, e até 1000 gerações sua, que essa bênção se estenda. A bênção de não viver superficialmente com Deus, essa é a bênção. A bênção de profundidade na relação com o Pai. A bênção de poder dizer: deixei herança para os meus filhos e os filhos e tantos outros filhos, filhos que nasceram de mim e filhos que nasceram através do Espírito. Deixamos herança. Aprofundamos porque queríamos cavar tesouro para entregar como herança. E que o Senhor te abençoe do alto da cabeça à planta dos seus pés. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, nos permita conhecê-lo. Tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face e cubra-nos com shalom, com a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará estas mentes transformadas em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida. Porque seremos bombardeados de oportunidades de sair disso, Senhor. Que o Espírito guarde a sua mente e seu coração, no nome de Jesus. E se você recebe essa bênção, abre a sua mão assim e diz: eu recebo. A bênção não é minha, a bênção é do Pai, queridos. Eu não tenho para abençoar vocês, mas eu posso encarnar a bênção dEle para vocês, para nós, porque a minha mão também está aberta. Pai, que essa igreja, que essas cidades e as cidades representadas dentro da nossa igreja sejam impactadas por esse domingo, onde pessoas vão se aprofundar em andar com o Senhor, no nome de Jesus. Você diz amém?